Bom dia a todos. Aqui são muitas Rosanas. Semana passada foi a Rosana, essa semana também é a Rosana, fica meio, né? Normal. Então, gente, bom dia a todos. E é com muita alegria que eu vou fazer esse capítulo. Eu dei essa palestra em 2016. E eu vivi uma coisa muito interessante com esse capítulo. Quando a Má me chamou, na minha memória, assim, eu sabia que já tinha dado esse capítulo. Eu só ia atrás para ver se eu tinha dado a primeira parte, a segunda parte, como era. Eu falei, a segunda parte. E eu falei, eu sempre faço modificações, né? Porque a gente sempre vai dando os updates. E quando foi chegando o momento, eu fui buscar, cadê o PowerPoint? Eu não encontrei. Eu falei, então, eu pensei que eu dei essa palestra, mas eu nunca dei, né? Aí eu fui no meu YouTube, que eu coloco lá as palestras, não estava. Eu falei, então eu nunca dei, enganei. E aí comecei um PowerPoint novo. Aí, não sei como, pesquisando, eu achei no YouTube do KSSF eu dando a palestra. Eu falei, não, tem alguma coisa aqui que eu tenho que construir de novo, né? E aí eu falei, bom, como esse capítulo, essa parte 2, vocês vão ver, ele traz sobre orgulho e humildade. Eu falei, acho que eu tenho que refazer tudo sobre orgulho e humildade. Esse é o convite total, né? E aí comecei. E quando não foi minha surpresa, quando na quarta-feira, Walter achou, falei, Walter, eu estou curiosa, porque eu dei essa palestra, né? E aí Walter achou meu PowerPoint. Eu não sei como, eu me considero organizada, mas eu falei, eu já sei. Assim que eu der a palestra, eu vou encontrar no meu computador esse PowerPoint. Então, assim foi. Então, para mim, está sendo assim, algo especial, né? Porque é um reviver de um assunto que eu acho que ele sempre é importante para a gente tem que assistir e dar inúmeras vezes, porque é um tópico máximo, né, na vida de um ser humano, que é falarmos sobre a questão do orgulho e da humildade. Então, semana passada, a minha xará, minha amiga Rosana, ela deu essa parte 1, e hoje a gente vai fazer essa instrução dos espíritos. Honório de Abreu, no livro Luz Imperecível, ele escreve assim: bem-aventurados, bem-aventurados são felizes sobre o aspecto espiritual e se reconhecem sempre necessitados dos valores espirituais. Então, ele vai dizer, bem-aventurados são felizes aqueles que reconhecem que precisam dos valores espirituais. Porque muitas vezes a gente fica muito ligado aos valores da matéria e acha assim, eu estou bem, está tudo bem, e não faz conexão da necessidade dos valores espirituais. E às vezes lá na frente, em algum momento na vida, através de uma doença, através de uma circunstância, a gente é convidado a ter esse olhar para os aspectos espirituais. Às vezes o convite ele é ameno, suave, gostoso, e às vezes o convite ele é muito assim, é um chamamento, né? Então é importante a gente ter essa conexão, que a gente precisa nos voltarmos a esse olhar dos valores espirituais. E já Ives, ele diz assim, bem-aventurados em grego quer dizer em marcha, quer dizer não parar. Então, as bem-aventuranças, ela traz para a gente essa visão do aspecto espiritual, mas também traz essa sensação de nós precisamos ir caminhando, nós precisamos ir para frente, nós precisamos ir em busca. Então, não é uma coisa que a gente vai sentar e ficar esperando esses valores chegarem a gente. Nós vamos marchar, né? Mais ou menos como diz a tradução em grego, a caminho de estarmos nesse reencontro, nesse encontro com esses valores, né? E no livro O Sermão do Monte, que é um livro muito gostoso de ser lido, ele foi escrito por Rodolfo Caligari. Se vocês tiverem oportunidade, ele vai fazendo referências sobre cada capítulo do Evangelho. Ele diz, os pobres de espírito devem se entender aqueles que, aspirando à perfeição e comparando com o ideal a ser atingido e o pequenino grau de adiantamento a que chegaram, reconhece quanto ainda são carentes de espiritualidade. Então, não é nada mais eu trouxe do que algumas falas de algumas pessoas muito interessantes, que estão dizendo, amarrando uma mesma finalidade, né? Para que a gente entenda essa importância. Por quê? Porque senão nós ficamos presos aonde? Eu não tenho tempo.
Eu não tenho tempo para a vida espiritual, porque eu estou tão focada no meu trabalho, estou tão focada na atividade que eu exerço, que, às vezes, eu não me vejo com tempo para a questão espiritual. Então, se eu tiver esse olhar que tudo é a questão espiritual, mesmo naquele momento que eu estiver trabalhando na minha vida material, eu vou estar tendo esse olhar nessa questão espiritual, né? Então, eu acredito que o que Jesus faz para a gente nesse capítulo, né, é um convite, porque os pobres de espíritos é a primeira bem-aventurança. Ele escolhe como primeira, né? Então, reconhecer nossa necessidade na esfera do espírito e investirmos nela, eu acredito que é esse convite que Jesus veio trazer através desse capítulo, sendo como primeira bem-aventurança, né? Então, a gente começaria falando de orgulho, é mais fácil, né? A gente fala de orgulho primeiro, né? Porque a humildade é o almejado. O orgulho é aquilo que a gente já tem, já sabe, já estamos familiarizados, né? Então, o orgulho, dentro de um conceito elevado ou exagerado de si próprio, é aquilo que é existente no íntimo de cada um de nós. Então, de alguma forma, é como se a gente exacerbasse essa visão que a gente tem de nós mesmos e, nisso, transforma-se em orgulho. Então, algo que a gente elabore, que a gente se veja. Então, a gente poderia dizer, quando a gente detém muita verdade, isso pode ser orgulho, né? Quando a gente sabe muito o que é melhor para o outro, aí pode ser orgulho, né? Porque a gente sempre sabe o que é melhor para o outro, né? Sempre, a gente tem certeza do que ele deveria fazer, né? Eu não sei nem porque ele não faz. Então, essa fotinho, eu acho ela muito sugestiva. Nós ainda cultuamos muito as personalidades e não as individualidades que retratam o espírito imortal. Então, muito ainda está enraizado em nós como condição de visão pessoal, aquilo que a gente tem como significado material. Então, por exemplo, aquilo que a gente tem quanto diploma, aquilo que a gente tem como nome, a condição social que a gente vive, a intelectualidade que a gente já adquiriu. Então, muito do que a gente retrata de ser quem nós somos está muito preso nessa condição que nós estamos vivendo nessa vida. Então, muitas vezes, o orgulho, nós ficamos aprisionados porque achamos que a condição financeira que a gente vive, ela é melhor que o outro, então eu devo ser melhor que o outro. Eu tenho mais capacidade. Ou então, eu tenho mais inteligência, o pessoal fez um teste em mim, eu tenho QI. Isso é só exemplo, tá? Esse teste não rolou. Fez um teste em mim e eu tenho um QI elevado, né? Então, a gente se aprisiona nessa personalidade, perdendo a visão mais ampla, que essa identidade ela é temporária. Que a qualquer momento essa condição financeira pode acontecer alguma coisa e você não tem mais nada daquilo. Que a qualquer momento você pode ter um stroke e toda aquela sua intelectualidade não tem mais como ser expressada através desse corpo físico, porque não vai dar, né? Que todo esse seu nome pode ir por água abaixo, porque alguém da sua família faz uma coisa terrível e o nome vai por água abaixo, né? Que aquele título que você acha que é tão importante, mas de repente você faz uma coisa fora daquilo e até a própria academia lá, aquilo que hold o seu título, pode destituir você daquele lugar. Então, assim, é frágil, não é verdade? Então, muitos ainda de nós estamos presos nessa personalidade, achando que isso nos difere do outro, né? No sentido de nos coloca num lugar, numa escala superior. Então, a gente vai se utilizando nessa existência dessa realidade, mas não incorporando essa realidade como sendo a única verdadeira sobre nós. Então, ficou confuso? Não. Às vezes tem que ficar checando, né? Então, assim, a gente precisa entender que esse modelo ele é utilizado nessa vida e não tem nenhum problema, é ótimo, é excelente, é a forma como a gente navega, mas isso não é a nossa realidade total, ampla. Porque se a gente se prender nisso, nós vamos o quê? Sofrer. Nós vamos ficar apegados ao que a gente tem, né? Apegados ao título, à finança. Eu quero que, por favor, me chame de doutora, né? A gente fica apegado, né? A ser tratado. Se eu sou uma doutora, eu quero ser o primeiro da fila, eu tenho privilégios, eu quero ser tratado especial. A gente começa a gerar uma série de sofrimentos que não são cabíveis a essa realidade impermanente e isso nos desloca dessa visão
de sermos e vivermos como espírito imortal. Então, o Espiritismo ele é muito é um convite muito claro, né, que a gente precisa buscar viver nessa encarnação e muitas outras como um espírito imortal, né? Mas a gente, muitas vezes, se distrai com tudo isso que a gente acabou dizendo, né? E para manter tudo isso, eu preciso... Então, por exemplo, se eu tenho um cargo alto, eu preciso ter um carro bom. Para ter um carro bom, eu tenho que trabalhar mais, porque eu tenho que pagar mais para ter aquele carro bom. Então, assim, a gente vai se amarrando, né? Eu preciso morar num lugar condizente àquilo que eu acho que eu sou. Então, aquilo, de repente, é muito caro. Eu tenho que trabalhar muito e não tenho tempo para outras coisas. E a gente vai se perdendo no nível de valores de prioridade, né? Então, eu acho muito interessante que a gente se veja naquele slide onde eu me encontro, uma dessas coisas ou todas, mas como eu utilizo esse estar eu. É porque, às vezes, quando a gente pensa nisso, parece uma coisa um pouco complicada a gente pensar. Mas se eu não sou a Rosana, eu sou quem? Né? Vocês já pensaram nisso? Isso parece um pouco assim esquisito, né? Mas, na verdade, se eu entender que eu estou a Rosana e vocês estão vocês, eu entendo que esse papel é passageiro. Então, eu não tenho necessidade de me apegar a ele, né? E consigo entender que há algo muito maior atrás disso do que essa personalidade, esse ego. Então, Kardec vai dizer lá no Evangelho, todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Os títulos terrenos não trazem a felicidade prometida. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Né? Então, é interessante porque essa parte nos leva a uma conexão muito profunda, que é assim... Se eu me agarro nesses meus níveis de personalidade, aí, nessas coisas que eu possa ter, e eu começo a me achar melhor ou pior, como é que todo mundo é igual na minha balança? Percebe? As pessoas não são iguais na minha balança. Porque se eu me acho mais porque eu tenho uma condição melhor do que o outro, circunstancial, como é que eu consigo olhar o outro como igual a mim? E se eu não olhar o outro como igual a mim, como é que eu começo a enxergar essa irmandade? E como é que eu consigo ser caridoso com o outro se eu não tiver esse olhar de igualdade? Igualdade no sentido que nós todos somos um espírito e não necessariamente somos um título. Então, isso me distancia desse olhar de igualdade. E quando isso me distancia, eu me coloco num lugar que fica muito difícil de eu vivenciar essa irmandade. Percebe? Então, nós precisamos decidir com o que vamos nos relacionar. Né? O que nós vamos nos relacionar? Né? Com aquilo que há de temporário e transitório na criatura ou o que há de eterno nela? Então, quando eu olho para aquele filho, para aquele vizinho, ou para aquele chefe, ou qualquer pessoa, e eu percebo nele algo que... Por exemplo, eu não julgo que seja uma coisa muito legal, eu tenho que olhar para ele e julgá-lo e pensar como ele pode fazer isso, que absurdo. Ou eu tenho que olhar para ele e pensar, ele é um espírito imortal, ele está vivendo uma experiência e dentro dessa experiência ele se encontra nesse patamar, que está tudo bem. Como eu também, dentro da minha experiência, me encontro em algum patamar. Esse patamar não há julgamento vindo de mim. Por quê? Porque cada um se encontra em algum lugar. Então, por que eu acho que eu deveria mensurar que esse local é errado ou certo? O que eu preciso é caminhar com essa pessoa. Vamos pegar o slide anterior. Se eu estou vendo ele como meu irmão, eu caminho junto com ele para ajudá-lo a chegar aonde ele poderia ficar mais confortável, por exemplo, como no caso de um filho. Então, eu estou caminhando junto com ele para ajudar que ele chegue num local onde as coisas fiquem mais claras para ele de quem ele é. Na hora que eu crio essa crítica, eu me distancio desse outro e me coloco nesse lugar mais soberano, achando que eu já entendi essa parte que ele ainda não entendeu. A gente pode ter esse olhar pessoal e a gente pode ter esse olhar religioso, porque eu posso achar que ser espírita me coloca num lugar superior, porque eu entendo sobre coisas dentro do espiritual que outras religiões não entendem. Isso é verdade? Nós somos superiores de alguma forma? Não. Então, percebe como é interessante nós temos essa percepção de se eu quero lidar com o seu temporário ou com o seu imortal?
Se eu quiser lidar com o seu imortal, eu tenho que acolher a condição na qual você se encontra hoje, com os seus limites. Se eu quiser lidar com o temporário, eu não aceito aquilo que você faz. São duas formas diferentes de lidar. Então, orgulho, a gente pode ter orgulho, por exemplo. Eu posso ter orgulho de ser patriota, mas isso não quer dizer que eu não posso me transformar num nacionalista, né? Achando o quê? Que aqui é melhor, que o outro lugar é pior, que agora a gente mora aqui, então o Brasil não vale nada, ai, que bom que a gente saiu de lá. Isso não é verdade. Então, aí eu não tenho orgulho de eu ser patriota. Eu sou nacionalista e fico levantando bandeiras e colocando outros lugares de uma forma pior, porque eu não me encontro mais lá. Então, por exemplo, eu posso ter orgulho do meu filho, mas eu não posso achar que ele é melhor que os outros. Porque a hora que eu começo a fazer essa comparação, nossa, meu filho é demais, coisa e tal, eu perdi a perspectiva. Perdi a perspectiva do quê? De me relacionar com o ser eterno. Eu estou me relacionando com esse temporário, que ele é um gift na escola, e agora ele foi apresentado como uma pessoa que é superior às outras, por causa do QI. E aí eu começo a me relacionar com aquele gift, tendo esse olhar que, nossa, se ele saiu de mim, eu sou demais. Não estou dizendo que tem nada de errado o outro ser gift, mas isso é temporário. Né? E a gente vai entender por quê. Então, eu posso me sentir orgulhoso, por exemplo, comigo mesmo, quando eu crio uma meta, quando eu consigo fazer uma coisa que eu me proponho. Nossa, que legal, eu estava muito querendo fazer aquela maratona, eu fui lá, eu me esforcei, coisa e tal, chegou no dia da maratona, eu fiz, bacana, um projeto que eu estou investindo tanto tempo, agora o filho nasceu, ou então alguma coisa. Mas eu tenho que tomar cuidado para eu não me achar mais do que o outro, me achar melhor porque eu atingi o projeto. Atingiu a maratona. Nossa, agora todo mundo é lerdo, porque eu sou a pessoa que corre a maratona. Isso é um parâmetro, né? Então, quem não valoriza correr a maratona, tem alguma coisa de errado? Não, são escolhas que a gente vai fazendo, mas que muitas vezes, quando a gente atinge, chega num certo lugar, a gente acha que quem não está naquele lugar tem menos capacidade. Então, a gente precisa ter esse olhar mais... essa é a minha experiência, e o outro está vivendo a experiência dele, uma outra experiência, uma outra necessidade que não é essa que é minha. Não é esse o tempo, não é assim que ele vai se desenvolver, ele não se sente anexado a isso, não se sente coligado a isso, e eu respeito e entendo. Né? Então, nós podemos perceber que estamos extrapolando quando nós começamos a nos comparar com o outro. Então, toda vez que a gente se comparar, mas fulano é muito mais, mas eu sou muito mais, ou então alguém que a gente acha que é um ídolo é muito mais. Quando a gente entra nesses termos de comparação, a gente sai da colaboração e nos tornamos comparação. Porque, para a gente poder colaborar um com o outro, não pode haver comparação. Tem que haver essa predisposição de entender que está todo mundo no mesmo barco, vamos dizer assim, e que a gente tem que se autoajudar morando no mesmo planeta. Porque é morando no mesmo planeta e todo mundo se autoajudando que o planeta vai evoluir. Então, quando eu tenho esse olhar só individual do meu processo de evolução, eu estou me olhando como ser eterno ou como o meu ser transitório? Como meu ser transitório. Por quê? Porque amanhã as coisas mudam, vem outra encarnação, a história se apresenta num outro formato, e aí as coisas são diferentes. Então, eu sempre tenho que ter um olhar, assim, percebendo como eu estou olhando essa pessoa ou a mim mesmo, como ser eterno ou transitório. Né? Como eu estou vivendo, como ser eterno ou transitório. Então, eu posso dizer, eu vivo como um espírito que tem uma visão imortal, ou eu vivo como uma pessoa que quer imediatamente agora que as coisas aconteçam, porque eu vivo só esse presente. Né? Então, Haroldo Dutra ele vai dizer uma coisa muito interessante numa palestra. Ele diz assim, a mesma energia que está na base que sustenta a criatura mais orgulhosa é a mesma energia que está na base de uma criatura que dá os maiores exemplos para a humanidade. Então, isso é muito interessante, porque, às vezes, quando a gente vê alguém atuando numa coisa, tendo uma força, numa coisa destrutiva, a gente acha que aquela força tem que ser eliminada.
E, na verdade, o que nós temos que fazer com as nossas forças, ou a força do outro, que ainda não está sabendo como atuar, é redirecionar essa energia. Nunca castrar, ou buscar cortar, ou anestesiar, né? Dá remédio. Esse menino é hyper, dá remédio. Mas será que esse menino é hyper, né? Ou será que ele só precisa de uma condução para essa energia que já é ótima? Apenas precisa de direcionamento. Né? Então, é interessante a gente ter essa ideia, porque a gente vai parar de fazer essa separação que a gente faz. Fulano é do bem, fulano não é do bem, ou fulano é certo ou errado. A gente vai olhar que, na verdade, tudo que nós temos são energias, e essas energias elas precisam de uma direção. Então, o Evangelho, essa base das leis da natureza, a consciência, são tudo o quê? Bússolas que vão nos dando uma direção de como atuar, utilizando as nossas energias em favor de nós e do próximo, né? Então, ele continua. Então, qual a diferença, né, entre uma coisa e outra? Ele diz, a maneira como essa energia é administrada. Então, o que a gente tem que fazer não é diminuir o volume lá para o filho não atuar mais daquela forma. É ajudar ele a direcionar aquelas ideias que ele faz, de coisas, sei lá, que ele faz que gera um monte de problema, para direções de como ele pode usar aquela produtividade em uma outra área que possa ser construtiva. Isso é um investimento? Sim, um investimento, né? Então, o que a gente precisa? Educar essa energia, educar nossa energia. Então, uma pessoa que tem muita raiva, por exemplo, então a gente pensa que o antídoto para a raiva seria dar uma injeção para ela ficar calminha. Então, a gente toma remédio para ficar calminho, não toma? Agora, será que o que a gente tem que fazer é tomar remédio para ficar calminho diante de uma raiva, ou é aprender a lidar com a raiva? Aprender a utilizar essa energia que eu estou utilizando aqui para ter muita raiva num outro processo, de uma outra forma, de uma forma, por exemplo, produtiva, construtiva, e não mais para, por exemplo, ser agressivo ou atacar alguém. Então, o que a gente tem que fazer é amortizar o que nós temos, ou o que a gente tem que fazer é educar o que nós temos? Então, eu diria que a gente tem que fazer, né, até segundo o que Haroldo também está dizendo aqui, nós precisamos educar o que nós temos. Então, eu nunca fico preocupada num relacionamento com uma pessoa agressiva, e sim pensando como aquilo pode ser transformado a favor da vida. A hora que, em vez dele agir de uma forma autodestrutiva, sendo agressivo porque para ele ser agressivo com o outro, ele está sendo agressivo com ele mesmo. E ele aprender a utilizar daquela energia para ser construtivo e produtivo para si próprio e automaticamente para a sociedade, aquilo é uma potência. Isso não é uma visão um pouco diferente do que a gente pensa hoje, de acalmar as agressividades? Então, a gente precisa dar o quê? Um rumo certo. Então, eu penso que o contato com a religião, para alguns, pode ser um rumo certo, no sentido de você ter uma base, onde você tem uma pessoa que, dentro de um exemplo, ele te mostra um certo rumo, né? Então, eu acho que a intenção não é tornarmos as pessoas extremamente religiosas e dependentes da religião, e sim utilizarmos a religião como uma forma libertadora das nossas dificuldades de rumo. Então, o que a religião pode trazer é nos levar a um certo rumo que poderia beneficiar essa evolução, esse bem-estar interno. Então, aprender o quê? A controlar essa intensidade, né? Então, a gente mais ou menos vai percebendo, à medida que a gente vai se desenvolvendo, que o controle da intensidade ele pode ser algo muito produtivo na nossa vida. A gente não deixar de fazer, né? Daí a gente, até quando o outro, vamos supor que o outro faça uma coisa, mas alguém chega aqui e arruma as cadeiras, mas, sei lá, vira as cadeiras para lá, porque de repente não percebe que o palco é para cá. Então, a gente falaria o quê para essa pessoa? Ai, nossa, mas como é que você arrumou a cadeira assim? É nada a ver, porque o palco é para cá. Daí a pessoa vira e fala assim, tá bom, então não ajudo mais. Não, porque, de repente, dependendo do nosso estado, a gente fica muito chateado quando o outro tenta mostrar para a gente que o nosso caminho
poderia ser diferente, né? Então, às vezes, o orgulho, a vaidade faz quem a pessoa é, né? Mas a gente poderia pensar, nossa, essa mesma força que eu tenho para arrumar a cadeira toda para o lado de lá, se eu utilizar essa força para arrumar a cadeira toda para o lado de cá, isso vai ser maravilhoso. É só mudar o rumo, mudar a forma, mudar a direção. Então, eu acho que a gente saber liderar é justamente a gente ajudar com que o outro aprume a sua direção. Então, na verdade, liderar não é mandar, é saber ajudar o outro dentro daquela força que ele tem a utilizá-la da melhor forma possível. Faz sentido? Então, por exemplo, se a gente achar que a gente já sabe muito sobre algo, a gente pode descuidar e engessar o nosso conhecimento e automaticamente a minha ação está comprometida. Então, engessar. Olha lá, até coloquei a foto. Então, se eu achar que eu sei algo, quando o outro chega e fala assim, não, mas você poderia apertar esse botão também. Daí eu, não. É isso aqui. Né? E eu fecho a possibilidade de qualquer entrada, né, da ideia do outro, porque eu penso, eu já sei, o outro tem pouca experiência, não sabe muito, e então o que eu faço? Eu engesso, porque eu só consigo viver com aquela minha verdade. Isso a gente vai ver muito o quê? Quem muito fala e pouco ouve. Quem fala muito e pouco ouve tem pouca entrada de possibilidades diferentes. Ele fica se retroalimentando daquilo que ele já pensa. Então, essa intensidade, que é a palavra que Haroldo Dutra usou, a gente precisa encontrar, mediar essa intensidade, essa intensidade entre ouvir e falar, se ela for mediada, eu posso passar, mas eu posso receber. Então, eu passo a absorver muito mais do que o mundo pode me trazer para que eu possa crescer, do que a forma como eu venho atuando até então, apenas me retroalimentando daquilo que eu já sei. Né? Agora, eu posso também, além de me engessar, porque eu não consigo sair daquilo que eu penso, eu posso também começar a não validar o conhecimento ou o potencial do outro. E, assim, perder tudo de bom que eu poderia acrescentar na minha vida. Então, eu não só fico na minha mesmice, como eu também não dou validade para aquilo que o outro pensa. Então, naqueles pequenos momentos que eu escutei, eu falo, não, nada a ver. E aí eu fico assim, vai piorando o gesso. Né? Então, percebe? Na hora que eu nem questiono aquilo que o outro traz, num processo de eu sei, eu não fico aberta para nada de novo eu poder absorver. E eu posso piorar, eu posso agravar ainda mais e não só não validar o que o outro faz, mas como também tentar impedir que o outro traga o seu conhecimento quando nós nos sentimos ameaçados. Isso é um lugar muito complexo. A gente pode ver, por exemplo, dentro de uma empresa, quando o outro começa a ter ideias ótimas, coisa e tal, e a gente começa a sentir o quê? Vixe, vai tomar meu lugar. Ou então, quando você se sobressai aqui, mas chega uma outra pessoa que também faz bem aquilo que você faz, você fala, não, fulano não. Vamos fazer hierarquia, quem está aqui primeiro tem mais direito, a gente começa a criar umas regras aí para boicotar o outro. Né? Por quê? Porque a gente se sente ameaçado quando a gente não quer sair daquele lugar. Porque a hora que o outro chega com uma ideia legal, eu posso até ficar impactado. Nossa, né, eu levei 10 anos para ter essa ideia, essa pessoa chegou aqui em 5 minutos, ela teve essa ideia, uau, o que é isso? Mas é um primeiro impacto, depois eu falo, a gente vai somar, vai ser maravilhoso. É isso. Mas na hora que se eu estou engessada, lá em cima já, eu não quero nada novo que ninguém traga, porque isso me ameaça. E aí eu fico como? Piorou, né? Aí eu fico isso, e vai isso. Olha a gente lá, nós ficamos engessados. Né? Esse é o ponto. Né? Então, esse engessar, o orgulho, ele gera esse engessamento. Né? E a gente vai se colocando nesse lugar onde a gente só fica com as pessoas que acham que dão razão para nossas razões e vamos tentando eliminar aqueles que têm pensamentos diferentes. Né? Então, Haroldo continua. Nossos potenciais se transformam em vícios quando eles estão na intensidade correta. Né? Quando eu amplio muito um dos lados, eu posso cair numa inércia, né? Ou eu posso cair
num suprassumo dono da verdade. Então, essa intensidade ela pode ser para mais ou para menos, e quando eles não possuem um rumo ou uma orientação, isso amplia ainda mais. Então, gente, a gente se autoquestionar, está sempre tendo esse olhar, ele é a única forma de identidade, de identificação da situação que eu me encontro. Então, o espírito ele precisa manter um estado de eterna vigilância, de conhecimento sobre suas faculdades e sobre os seus potenciais. Então, a gente está tendo sempre que estar checando se a forma como a gente está fazendo poderia ser melhor, para a gente não ficar estacionado, se a gente poderia investir, se outras ideias poderiam entrar. Por isso, os trabalhos em grupos eles são bons, porque a gente está sempre somando, a gente está sempre vendo como o outro atua e a gente tem a oportunidade de aprender. A gente está sempre questionando a nossa potencialidade para a gente não cair o quê? Na inércia, né? Porque muitas vezes a gente chega num certo potencial, a gente acha que dali para frente não há mais necessidade de continuar buscando nos desenvolver. E aí a gente cai naquele lugar de eu já sei tudo, né? Então, se achar que somos o máximo, o nosso potencial vai fazer o quê? Ele para ali, naquele lugar. Aquele é o lugar que eu cheguei, né? E se entendermos que tem muito mais, né? Eu sei que nada sei, né? O nosso potencial vai ampliar. Porque eu chego ali, mas eu começo a somar com uma série de outras ideias que vão me dando essa possibilidade de eu poder ampliar a minha ideia. Então, a gente está sempre saindo do orgulho e entrando no estado de humildade e encontrando essa intensidade correta quando eu me coloco nessa posição de que o outro sempre pode trazer alguma coisa que vai somar na minha vida. Então, sobre as faculdades, facilmente nos desestabilizamos emocionalmente, devido a pouco nos autoconhecer. Então, muitas vezes, a gente mesmo se admira com certas circunstâncias que a gente se coloca, porque muitas vezes a gente não sabe o que se passa dentro de nós, né? Então, manter nossas faculdades demanda identificar o que sentimos. Enquanto nós não conseguimos identificar que o que eu estou sentindo é orgulho, que o que eu estou sentindo é passada para trás, que o que eu estou sentindo é humilhada, que o que eu estou sentindo é que o outro sabe mais. Eu preciso identificar, porque na hora que eu identifico e eu coloco aquele olhar de peraí, nós somos um espírito imortal, está todo mundo aqui aprendendo, eu saio desse nível de comparação. Mas se eu não tenho percepção do que eu sinto, eu só sinto a repulsa. O que é que eu faço? Eu fico apenas vivendo aquela coisa de, não sei se vocês já falaram isso, eu acho fulano muito antipático. Mas por quê? Não sei. Uma coisa nele. Coisa nele, minha filha, que ele toca naquilo que você acha que você não sabe e aquilo te mata de raiva. Só que para isso você vai ter que reconhecer que você tem inveja. Então, não, eu não sei. Uma coisa, viu? Você fica até jogando assim meio mediúnico. Uma coisa. Aguarda. Em algum momento ele vai revelar. Você ainda fica nesse lugar. Entende? E às vezes, se eu olhar para dentro e falar assim, peraí, por que exatamente estou sentindo isso por ele? A gente não precisa botar isso no Facebook. Isso é uma reflexão que você pode ter com você. Eu acho que eu sinto isso porque, nossa, a forma como ele se coloca, uau, me incomoda, né? Assim, porque eu não tive essa ideia. Daí a gente começa a ter uma percepção do que está atrás daquilo que a gente sente, né? Então, o que está por trás daquele orgulho que nos levou a fazer algo que às vezes nos levou a ser muito desleal, como, por exemplo, falar mal de uma pessoa que fez uma coisa, porque por trás a gente ficou incomodado com aquilo que o outro fez, porque ele sofreu, por exemplo, um destaque. Nossa, e todo mundo, legal, olha, maravilhoso. Daí você fala, mas não fala bem, né? A gente dá uma queimadinha de filme na pessoa. Quando eu queimo o filme da pessoa, é a hora que eu deveria parar e falar assim, por que eu estou fazendo isso? Né? Por que isso está me incomodando? E aí eu começo a vasculhar. E a hora que eu vasculho, eu entro em contato com o meu orgulho. E vejo que eu estou me comparando à pessoa. Né? Eu começo a ter percepção do que eu sou. E está tudo bem, gente, não tem problema. Se vocês vascularem e chegarem lá e encontrarem um invejoso, parabéns, porque todos nós sentimos inveja ainda nesse planeta. Sentimos alguma coisa. Sentimos raiva, nós ficamos contrariados, nós nos magoamos, um monte de coisa.
Então, não tem problema a gente vasculhar e chegar num consenso que aquilo que a gente está vendo sobre a gente não é muito legal. Porque nós estamos sendo forjados, nós estamos em processo de evolução. Então, é lógico que dentro desse processo, a gente vai passar por várias decisões que a gente toma que, às vezes, não são muito felizes, que não são as melhores, porque ainda não temos sustentabilidade em certas circunstâncias de valores que nos fazem fazer escolhas apenas corretas. Então, a gente, muitas vezes, vai fazer escolhas que ainda não são as melhores. Isso não justifica que toda hora eu vou olhar para isso e falar que nada, eu faço escolha assim, porque é assim mesmo, até a Rosana falou, é bobagem. Não, não é isso. Mas, vocês vão usar meu aval aí. Não é isso, mas eu posso olhar para isso e ter a percepção, porque na hora que eu identifico isso, da próxima vez que eu sentir isso, eu vou saber, de novo. Só que agora o perseguido é outro. Mas estou sentindo outra vez a mesma coisa. E aí eu vou me dando o quê, gente? Humanidade. Porque na hora que eu vou identificando isso em mim, eu me dou humanidade. Porque a gente sempre quer fazer bem como o outro faz. Só que o outro ele fez um investimento de 3 vidas naquilo. E você quer fazer tão bem como o outro e você ainda não investiu nada. Então, o investimento é algo pessoal, não é uma coisa coletiva. Então, é algo que cada um pode investir, porque o potencial está dentro de nós. Então, para encontrar esse caminho, o que nós precisamos? Nos autoconhecer. Nós precisamos saber, identificar a gente nas circunstâncias. Senão, a gente não consegue sair desse lugar do orgulho. A gente pode até fazer aquele papel daquela pessoa super humilde, coisa e tal, com aquela fala bem mansa, mas por trás dos bastidores, a coisa pega. Então, aí não é essa humildade não é uma humildade que é a sua realidade, Então, é mais fácil, vou refrasear, é melhor a gente entrar em contato com o grande orgulhoso que mora dentro de nós do que a gente ficar fingindo que a gente é humilde e nunca entrar em contato com esse orgulhoso, porque a única forma de eu poder me autoconhecer é eu me deparar com as circunstâncias que espelham a minha condição, ainda que eu não goste. Então, no Ceifa de Luz, Emmanuel vai dizer algo assim super interessante, olha só. Ele diz, combatemos inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu, em forma de orgulho e intemperança, egoísmo e animalidade. Única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Ele falou o que eu falei, só que ele falou bonito. Não é? Ele falou o que eu falei, Ele falou bonito. O único jeito de você se confrontar, você achar a luz é confrontar seu inimigo. Quem é seu inimigo? O obsessor? Não. O seu inimigo no sentido... somos nós que somos as circunstâncias. Então, não é o outro. A gente está sempre apontando o outro para justificar por que a gente é infeliz. Mas a gente não é infeliz por causa do outro. Nós é que somos o problema. Quer ver? Você quer descobrir como você é o problema? Quando você muda, tipo assim... esse centro espírita aqui, o pessoal é chato comigo, não me acolhe, não me dá oportunidade. Vou mudar para outro centro espírita. Aí você muda, depois de um tempo você começa, nossa, essa gente aqui também não me acolhe, eles também não. Aí eu mudo para o terceiro. E, nossa, mas aí, até que chega uma hora você fala assim, o centro não é o problema é você. Onde quer que você leve você, com essas mesmas coisas não resolvidas, você vai atuar da mesma forma, achando que é o outro, que é a circunstância que te não favorece. Mas, na verdade, somos nós que, ainda num olhar muito obscuro, não querendo nos olhar, a gente não facilita essa percepção que poderia ter feito no primeiro centro. Eu não vou mudar. Eu falo, gente, eu não sei que o prédio acabe. Eu não vou ficar mudando de um lugar para o outro. Por quê? Porque vou encontrar as mesmas pessoas, só mudam de personalidade, de nome. Mas as circunstâncias que eu preciso, eu vou estar sempre atraindo elas, onde quer que eu vá. Então, como sou eu que atraio, que diferença faz eu mudar de lugar? Ou de emprego? Ou de família? Ou de amigos? Sou eu que atraio os amigos que eu preciso para eu poder crescer. Então, por quê? Para que mudar? Agora a gente vai falar da humildade. Falamos do orgulho. Então, em latim, humildade quer dizer pequeno.
é a virtude que conduz o indivíduo à consciência das suas limitações. Mas não é aquela consciência pejorativa de, ai, nossa, eu sou tão coitadinho, eu não sei nada, nossa, eu sou, né, uma fagulhinha, nossa. Não, é a condição de entender, como diz no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos, como nós nascemos, ele diz, simples, ignorantes, com toda uma predisposição a se desenvolver. Então, nós somos uma fagulha divina a brilhar. Por isso que Jesus convida a gente no Evangelho, resplandeça a vossa luz. Brilhe a luz que você tem aí dentro. É tua luz, né? Não é a do vizinho. Então, essas limitações nada mais são do que esse caminho. Então, quando eu entendo que é o caminho, essas limitações, eu me aceito. Por que a gente quer tanto colocar embaixo do tapete as coisas que a gente faz, que a gente considera, ou a sociedade considera que não é legal? Porque eu não aceito que eu ainda sou imperfeito. Eu não aceito um pouquinho, eu aceito só um pouquinho. Mas sempre que você estiver tentando esconder uma coisinha que você faz, que não é muito legal já na sua consciência, é porque você não se aceita. E a gente chega e fala assim, ai, nossa, o que você acha sobre isso? A pessoa faz um discurso. Nossa, eu tenho essa opinião, uma opinião super legal, estruturada. Aí o outro vira e fala assim, nossa, eu não sinto nada disso. Eu ainda sinto que tem horas que eu tenho vontade de ser agressivo, eu tenho horas... É difícil isso. Mas esse que faz esse discurso, ele se aceita. E o outro está fazendo discurso, não, eu acho que a gente tem que ser sempre bom, eu acho que a gente só deve fazer o bem, eu também acho. Mas tem horas que a gente não tem vontade de fazer isso, tem horas que a gente não consegue fazer isso. Então, na hora que eu assumo que tem alguns momentos que eu consigo e outros não, eu me dou a chance de pensar sobre os que eu não consigo e passar a praticar para poder conseguir exercer isso, né? Então, eu abro a porta, eu me acolho quando eu aceito a minha limitação, né? Então, aí, né, como eu disse lá no começo, por que Jesus escolheu a primeira bem-aventurança sendo os pobres de espírito, né? Então, no Sermão do Monte, continuando uma outra parte, Rodolfo diz assim, a colocação da humildade de espírito como a primeira das atitudes, primeira bem-aventurança, parece-nos, pois, não ser meramente fortuita, mas sim proposital, visto que a felicidade futura de cada indivíduo depende muito do conceito que ele faça de si mesmo. Então, esse é o primeiro lugar. O primeiro lugar é o confronto comigo. É eu me olhar. Esse é o primeiro ponto de partida. É isso que ele está dizendo. Depois, se eu me olho e começo a entrar em contato, me autoconhecendo com esse reconhecimento, eu começo a trabalhar as áreas que são problemáticas em mim, que eu tenho dificuldade. Quando eu não me olho, eu fico comendo pelas beiradas. Como que a gente come pelas beiradas? Terceirizando o que é nosso no outro. Eu sou infeliz porque fulano. Eu nunca fui porque não me permitiram. Eu vou sempre dizendo que o outro foi o grande causador da minha limitação. E, na verdade, nós nos colocamos naquele lugar, né? Quem se imagina com perfeita saúde não se preocupa com ela, nem procura um médico para tratá-la. Também aquele que se presume sem defeitos e, quando menos espere, a morte o surpreenderá sem que tenha avançado um passo sequer no sentido da realização espiritual. Porque a hora que eu não entendo que eu também tenho defeitos, eu me coloco num lugar onde eu não entro em contato com isso. Isso fica, né, Carl Jung vai dizer, a pessoa que criou a psicologia analítica, isso fica na sombra, na nossa sombra. Né? Então, Joana de Ângeles diz algo interessante. Ela diz, para ser o maior no conceito de Jesus, era necessário fazer-se o menor, o servidor, esquecendo-se de si mesmo e altruisticamente colocando seu irmão no lugar aonde desejasse estar. É bonito isso, não é? Olha que interessante. Então, para que eu possa me autoconhecer, eu posso me colocar nesse lugar de servir ao outro, ajudando que o outro possa chegar nesse lugar que eu também gostaria de chegar, mas isso faz com que eu me humanize e, através do outro, eu consiga entrar em contato comigo mesmo também. Então, sem humildade, fica mais distante realizarmos a caridade, né? Pois a humildade vai nivelar os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e que o caminho
é o caminho do bem quando a gente se ajuda mutuamente, né? Porque, claro, a gente fica tão desejoso de um planeta melhor, mas temos que morar num condomínio fechado. Temos que ter gate, temos que ter cerca elétrica, temos que ter carro blindado em muitos lugares, né? As pessoas têm necessidade de se sentir protegidas andando armadas. Então, a gente vai criando uma série de coisas que, na verdade, o trabalho real deveria ser a gente colaborar para que as outras pessoas também vivam bem, todo mundo vivendo bem. Não precisamos da cerca, de tanta polícia, não precisamos a longo prazo de tantas coisas que as pessoas sentem hoje necessidade para se sentirem seguras, porque, na verdade, a gente vai estar investindo para que o planeta seja melhor. Não é o que eu desejo? Não é o que todos nós desejamos? Mas aí, quanto mais dinheiro a gente vai tendo e mais condição financeira, a gente vai se armando mais, né, de câmeras, de um monte de coisa lá para ficar protegido. Então, se eu utilizar da minha capacidade, da minha inteligência em pró do outro, eu ajudo o outro a viver uma vida melhor e, logicamente, por consequência natural, todo mundo vai viver melhor, né? Então, treinar a humildade é observar o que eu sinto diante das situações e agir em detrimento a como estou me sentindo, quando percebo que o meu orgulho é quem está conduzindo as minhas atitudes. Porque, muitas vezes, quando a gente para pensar, nós estamos agindo em função do nosso orgulho, e não, na verdade, em função daquilo que seria melhor para nós. Né? Eu posso dizer, eu não vou perdoar, foi ele que me fez, se ele quiser, ele que venha pedir desculpa, então eu estou agindo em função do meu orgulho, mas quem está carregando essa mala da mágoa sou eu. Então, na hora que eu percebo que sou eu que estou escolhendo carregar a mala, eu posso mudar essa minha atitude. Se eu não me olho, se eu não tenho essa percepção de mim, se eu não busco esse autoconhecimento, eu fico sempre achando que é o outro, o movimento é do outro e eu posso ficar na condição que me encontro, né? Então, quando a gente vai fazer essa busca, a gente vai estar desenvolvendo esse novo olhar, onde proteger o meu ego, quando ele se sente ameaçado, não mais são minhas prioridades. Eu não estou mais querendo me proteger. E passo a oferecer ao outro o que ele precisa, que não é ser julgado e sim ser acolhido, né? Que não é ser banido e sim ser acolhido, que não é ser desprezado, porque quando a gente se sente com orgulho ferido, a gente vai fazendo isso. Julga, bane, despreza, a gente é agressivo, né? Não é ser incompreendido, mas sim ser acolhido. Então, a gente espera ser acolhido, mas quando a gente é ferido, a gente não acolhe. Então, nas circunstâncias, quando o outro age, nós também temos que estar fazendo o mesmo acolhimento ao qual um dia essa pessoa nos acolheu. Então, Jung vai dizer, felizes aqueles que têm consciência de sua pobreza espiritual e que buscam humildemente aquilo que necessitam, né? Que é muito interessante. Essa busca é o quê? É o que a gente vem fazendo aqui no centro. A gente estuda, né? A gente participa de trabalhos voluntários, a gente se coloca em condição de nos relacionarmos em grupos, aprendemos a trabalhar respeitando um ao outro, a gente vai criando condições que vão refletindo lá fora, a gente vai harmonizar de uma forma melhor a família, a gente vai se doando aqui, vai treinando e vai se doando mais lá fora. Então, aqui seria o quê? Um laboratório, um grande laboratório, onde cada um de nós se expõe a certas circunstâncias que nos favorece o crescimento e lá fora a gente atua de uma forma melhor, né? Então, a missão do homem inteligente na Terra nada mais é, né, não nos orgulharmos por aquilo que sabemos, porque esse saber ele tem um simples limite, bem estreitos no mundo que habitamos. Então, a gente ter essa genialidade, a gente ter uma grande competência, isso aí é limitado. Em algum momento você tem um stroke e isso parou. Agora parou. Para com essa brincadeira, né? Eu não estou dizendo que todo mundo que tem um stroke é isso, né? Mas estou dando um exemplo figurativo, né? Então, se Deus, nos seus desígnios, nos fez nascer num meio onde pudemos desenvolver a nossa inteligência, foi por querer que usássemos em benefício de todos. Então, há um destino para essa inteligência, há um destino para essa escola que os pais investiram na gente e a gente ganhou essa capacidade tão grande de discernimento através daquela escola ótima que a gente pôde frequentar. E o destino é eu pegar isso que eu aprendi e colocar a serviço da vida.
Tem um motivo pelo qual a gente vem inteligente. Não é só para a gente ganhar dinheiro e ficar rico individualmente, né? Que eu não estou dizendo que tem nada de errado as pessoas ganharem dinheiro e ficarem ricas. Mas o que eu acho é que tudo que a gente vai angariando de capacidade tem que ficar a serviço da vida, né? Então, a inteligência é uma missão colocada em nossas mãos como instrumento com o qual podemos desenvolver ao nosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Isso está no capítulo, né? No capítulo 7, onde a gente está mencionando. Então, cada um vai desenvolvendo a sua capacidade, dentro da sua capacidade, colocando ela a serviço da vida e vai ajudando a tantas outras que estão chegando e vão se beneficiando daquilo que você está proporcionando. Seja o que você escolher, da forma, do tipo de trabalho, a atividade que você se sentir mais agregada a. Então, o homem abusa de sua inteligência como de todas as suas faculdades, mas não lhe dão lições, advertindo de que uma poderosa mão pode retirar-lhes o que a mesma lhe deu. Então, para a gente perceber o quê? A vulnerabilidade da gente, né? Então, aquilo que a gente acha, a gente está tão empoderado naquilo que a gente acha, a gente é vulnerável. Que esse aqui seria o exemplo agora do stroke, né? Então, pessoas sábias são simples e humildes e não precisam de autopromoção, porque sabedoria não se compra e não se vende. Sabedoria está inserida na alma das pessoas que a doa gratuitamente. Então, esse saber é um fluxo, né? Então, às vezes, a pessoa é uma grande enciclopédia, ela leu, nossa, milhares de livros, é lindo, ela sabe mencionar por capítulos, ela sabe dizer a página, porque é profundo aquilo. Mas a pessoa, às vezes, não coloca a serviço da vida toda essa sabedoria que ela adquiriu, que ela poderia estar dando curso, ensinando outras pessoas, ela poderia estar passando, ela poderia estar escrevendo, ela poderia estar gravando, ela poderia qualquer coisa, porque hoje em dia a gente tem tantas formas de comunicação aprazíveis a qualquer personalidade, mas às vezes a pessoa fica com aquilo e aquilo não se expande. Então o capítulo está dizendo, olha, esse convite à inteligência é para ela ser colocada a serviço da vida, de todos, né? E para a gente finalizar, ser humilde não é ser menos que alguém, é saber que não somos mais do que ninguém. Gente, muita paz, muito obrigada. Adorei estar aqui com vocês.